Pessoal, tudo bom? Boa tarde. Tá frio aí? Aqui tava um frio. Olha, ontem foi um frio abençoado, viu? Mas foi bom. Foi bom, né? A gente só sente por aqueles que não têm o conforto que nós temos, né, igreja? Que ao mesmo tempo que nós sabemos que é bom pra gente, né? Tem pessoas lá fora que a gente não conhece e que estão passando por dificuldades. E o nosso dever é orar também por essas pessoas, amém? Pedindo a Deus que Deus use alguém, que Deus abra uma porta, né? Uma porta de emprego. Deus use alguém, que Deus faça um milagre na vida dessas pessoas, amém? E estamos aqui. Deixa eu mandar um oizinho para você. Oi, pessoal, chegamos. Estamos aqui, ó. E ontem, né? Ontem nós estávamos falando, eu gostei daquela palavra, que eu citei as 10 virgens, né? E no meio da passagem, o Senhor falou sobre nós estarmos guardando o nosso depósito. Lembra? Lembra que foi falado sobre que tinham 5 nécias e cinco prudentes. Só que todas as 10 virgens, elas adormeceram, né? Um sono natural. Elas adormeceram. E aqui a gente pode falar tanto do sono natural como do sono espiritual. Só que as 10 adormeceram ali, cansadas, elas adormeceram. Mas 5 tinha algo guardado num bom depósito. E foi a diferença, foi onde existiu a diferença das 5 nécias para as 5 virgens prudentes. O que eu quero dizer é que a gente tem que ver o que está guardado no nosso bom depósito. E eu peguei até essa palavra para falar com você hoje. 1 Timóteo, né, carta a Timóteo, foi Paulo, o apóstolo Paulo, que mandou essa carta para o menino, né, o discípulo dele, Timóteo. Foi um auxiliar, foi um pastor, um jovem pastor. E como ele formou aquele jovem pastor, o apóstolo Paulo sempre estava trazendo, mandando para ele cartas para advertir ele, chamar a atenção dele, para que ele abrisse os olhos espirituais em muitas áreas. Se você ler as cartas aqui de 1 Timóteo, 2 Timóteo, você vai ver isso. E aqui no capítulo 6, versículo 20, diz o seguinte, Paulo falando, ó Timóteo, guarda, olha o conselho, viu? Olha o conselho que um pai dá para um filho, que ele era um pai espiritual de Timóteo. Ele está dizendo, ó Timóteo, guarda o depósito que te foi confiado, tendo horror aos clamores vãos e profanos, e às oposições da falsamente chamada ciência. Então, o apóstolo Paulo, ele mandou para Timóteo dizendo, olha, Timóteo, guarda o depósito que te foi confiado. Que depósito foi esse, irmãos, que foi confiado a mim e a você? O depósito da fé. Como eu falei, o depósito, o nosso depósito, existe um depósito, tudo aquilo que você ouve da palavra, aquilo que você lê, aquilo que você estuda, com a palavra de Deus, o conhecimento que você adquire da palavra de Deus, tudo isso, ó, fica aqui depositado dentro do teu espírito. E é o que está depositado dentro do teu espírito que vai fazer a diferença lá na frente. Quando nós enfrentarmos as adversidades do dia a dia, entendeu? Quando nós enfrentarmos essas adversidades. Então, esse depósito,
ele vai fazer uma grande diferença. Uma grande diferença. Ele vai nos ajudar a crescermos na fé. Esse depósito vai trazer ao nosso entendimento, né? Vai trazer ao nosso entendimento aquilo que nós precisamos. Amém? Então, o apóstolo Paulo, ele cuidou de Timóteo dizendo isso. Ele disse guarda o depósito que te foi confiado. Por que será que Paulo, ele chamou a atenção do pastor Timóteo, vamos falar assim, né? Do pastor Timóteo acerca disso. Porque ele diz aqui, irmão, no capítulo 6, versículo 12, volta aqui, no versículo 12, ele diz o seguinte, olha, milita a boa milícia da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Diante de muitas testemunhas. Aquilo que aconteceu, Paulo está dizendo, né? Aquilo que aconteceu com você, no começo da tua fé. Aquilo que você aprendeu sobre a fé. Então ele está dizendo, olha, guarda o depósito. Guarda esse depósito. Porque é esse depósito que vai te ajudar no seu crescimento diário. No crescimento espiritual. Irmão, é isso que nos guarda, irmãos. É isso que nos guarda. Às vezes a gente vê pessoas, né, por aí, né? Ah, porque isso, porque aquilo. A gente vê pessoas voltando atrás da fé, pessoas não conhecem a palavra e vê alguém pregando algo e diz assim, ah, mas isso que essa pessoa está pregando é a verdade, eu acho que eu estava entendendo errado. Não, você estava entendendo certo. O Salmo 23 diz o seguinte, o Senhor é o meu pastor, nada nos faltará. Amém? Esse é um exemplo. O Senhor é o nosso pastor, verdade. Nada nos faltará. Irmãos, o que é que qual é a pessoa que não tem falta de alguma coisa? Qual é a pessoa que não tem falta de alguma coisa? Umas hoje, nesse momento, está com falta de dificuldade, está numa dificuldade financeira. Tem coisas para pagar, tem compromissos, mas não tem dinheiro. Outras está com falta de, vamos dizer assim, um problema sentimental. Não tem ninguém, né, nessa área sentimental dela. É falta. Então, quer queira, quer não, tem pessoas por aí, irmãos, que estão passando fome. É uma falta. Tem pessoas por aí que estão com dificuldade de saúde. Pessoas que não caminham. Está com dificuldade de saúde. Então, está faltando alguma coisa. Sempre falta algo. Eu sinto falta de algo. Você sente falta de algo na tua vida. Mas quando a palavra do Senhor diz, lá no Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Eu estava ouvindo a palavra que no original diz o seguinte, o que quer dizer se o Senhor é o meu pastor e nada me faltará? Está dizendo que a falta que não vai faltar na nossa vida é a presença desse pastor. É a presença do pastor. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Eu posso estar com falta, entre aspas, eu posso sentir falta. Ter uma necessidade hoje financeira para pagar um compromisso meu. Alguém pode estar com a necessidade nesse momento de um alimento.
de um prato de comida e não está tendo. Outra pessoa pode estar tendo falta nesse momento, está desejando tomar água, está com sede, mas não está tendo a água para ele beber, para ela beber. Uma pessoa pode estar com um problema, como eu já falei aqui, sentimental, ela não consegue encontrar uma pessoa que venha, entendeu? Andar ali juntinho com ela, é uma falta. Então, todos nós temos falta de algo. Sempre temos falta de algo. Então você podia dizer bem assim, mas então esse versículo que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará está errado. Não, ele não está errado. Porque o que esse versículo quer dizer é o seguinte: o Senhor, ele é o meu pastor. E ele não me faltará, mesmo eu tendo falta de algo material na minha vida, ou espiritual na minha vida. Esse pastor nunca vai me faltar. Por quê? Porque você vai para o Salmo 1. E porque ele habita no esconderijo do Altíssimo. E à sombra do Onipotente nós iremos descansar. Porque é ele que vai nos guardar. Então, esse pastor é Jesus. Ele não vai nos faltar. Ele não vai faltar com a gente na hora da nossa dificuldade. Ele não vai faltar quando nós estivermos passando por uma angústia. Ele não vai faltar. Ele vai estar sempre presente. É isso que essa palavra quer dizer no original. Que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Quer dizer, ele não vai nos faltar. Ele não vai nos faltar. E por que ele não vai nos faltar? Porque ele sempre vai estar nos guardando. Ele sempre vai estar nos guardando, nos direcionando a fazer a coisa certa. Amém? Quando o Salmo 91 fala, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Por que a sombra do Onipotente nós iremos descansar? Porque em Cristo não existem trevas. Em Cristo não existe trevas. A nossa sombra, ela não tem poder de nos proteger em nada. Tanto que a gente passa, a sombra vai acompanhando lá atrás, né? Mas ela não tem o poder de nos proteger. Se você estiver andando no sol, você vai continuar andando no sol. Você vai sentir o calor. Você vai sentir o incômodo do sol. A sombra está ali, ó. Mas você vai sentir o incômodo do sol. Quando ele fala, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. É porque o próprio Deus, ele é a nossa sombra. Essa sombra significa que as trevas não podem nos tocar, porque o nosso pastor, ele está ali nos guardando. Amém? Quero deixar essa palavra de reflexão para as nossas vidas hoje, em nome do Senhor Jesus. Então, voltando aqui, o apóstolo Paulo, ele disse a Timóteo, ó Timóteo, guarda o depósito que te foi confiado. Guarda aquilo que você aprendeu. Guarda aquilo que as escrituras, que eu te ensinei pelas escrituras, através das escrituras. Guarda, que te foi confiado. Tendo horror, pavor, aos clamores vãos e profanos, e às oposições da falsamente chamada ciência. Aí ele diz no 21, a qual, professando a alguns, se desviaram da fé. A qual, falando algumas, professando algumas, se desviaram da fé. Você lê 1 Timóteo, capítulo 4, o Senhor ele vai dizer, olha, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé. Por isso que Timóteo aqui na frente, ele está mandando.
Paulo, né? Perdão, Paulo, o apóstolo Paulo, está mandando, advertindo a Timóteo, que era um jovem pastor, que estava fazendo a obra de Deus. Estava advertindo a ele guardar o bom depósito dele. Estava falando com ele, aqui onde nós fomos, né? No versículo, no mesmo capítulo, versículo 12, para ele militar a boa milícia da fé. Fica firme na fé. E toma posse da vida eterna, para o que também foste chamados, tendo já feito a boa confissão diante de muitas testemunhas. Entendeu, meu filho? Cuidado com o que você está ouvindo. Cuidado com o que estão falando. Cuidado com essa doutrina errada que estão te ensinando, querendo ensinar, estão passando para a igreja. Cuidado. Então, guarda o teu bom depósito. Guarda a tua fé em Cristo. Observa, como tem a palavra que diz assim, o Senhor, Ele manda, observa o caminho. A gente lê um tempo desse aí, né? Observa o caminho. Então, aqui no capítulo 4, versículo 1, diz assim, o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. E outra, hoje, eles não estão tirando a palavra. Eu vou pregar. Como é que se prega uma doutrina de demônio? É usando a palavra. É usando a palavra. Eles pegam uma parte da palavra e dizem que é assim. Aí a pessoa, por ser nécia, né? Não ser vigilante, não ser cuidadosa em ouvir e depois estudar aquela palavra, por ser nécia, a pessoa vai absorvendo o que é errado. Aquilo que está contradizendo a sã palavra de Deus. Como muitos discursos que nós vimos por aí. Então, o apóstolo Paulo, ele está falando com Timóteo. Ele está advertindo a Timóteo a tomar cuidado. A tomar cuidado. E essa mesma advertência hoje é para mim, é para você, é para a igreja do Senhor. A igreja que continua de pé, a igreja que não está que rejeita as falsas doutrinas, né? A gente ouve a pregação e você, dentro de ti, você diz, algo ali não está certo. Eu acho que essa pessoa, ela se equivocou. A gente ainda fala assim, eu acho que ela se equivocou. Isso aí não está certo. Alguma coisa errada tem. E aqui no versículo 7, diz bem assim, do capítulo 6 ainda, para nós encerrarmos. Por quê? Versículo 7, eu fiz tal. Mas a grande ganho e piedade, não, acho que eu anotei errado. Versículo 7, foi dos capítulos 5, 7. Mas força nada trouxemos para este, não é isso não. Capítulo 5, deixa eu ver se é do capítulo... é do capítulo 5. Aí ele diz assim, manda, pois, estas coisas, para que elas sejam irrepreensíveis. Versículo 8, do capítulo 5. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e, primeiramente, dos da sua família, negou a fé, e é pior do que um infiel. Olha bem. Então, o apóstolo Paulo, ele está chamando a atenção daquela igreja. Eu falei isso aqui, mas não é aqui ainda. Deixa eu ver, capítulo 4, versículo 7. Mas rejeita, é esse aqui, viu? Mas rejeita as fábulas. Você já foi para um culto que parece mais uma peça de teatro? E essa peça de teatro é tirada da palavra de Deus. Meu Deus. E que não tem nada de espiritual. É terrível.
Ele diz aqui, ó, mas rejeita as fábulas profanas e de velhas, mas rejeita as fábulas profanas e de velhas, e exercita-te a ti mesmo em piedade. Porque o exercício, ele fala lá do exercício corporal, para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Versículo 9. Esta palavra é a palavra de Deus. Esta palavra é fiel e digna de toda a aceitação. Oh, glória! Porque para isso trabalhamos e lutamos, pois esperamos no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Manda estas coisas e ensina-as. Esse é o papel do servo do Senhor hoje. Então ele está dizendo, olha Timóteo, olha Silvânia, olha Cristina, olha você que vai ouvir essa palavra. Não se contamine. Observa o depósito que há em você. Aquilo que você foi ensinado. Não se deixe se iludir por vãs doutrinas. E aqui ele ainda diz que tem doutrinas de demônios. Que são doutrinas de demônios. O que é essas doutrinas de demônios? Espíritos enganadores. Onde pega um texto fora do contexto e aí faz um monte de... ali naquele cesto e no final não sai nada que venha transformar, mostrar o homem, mostrar o pecador que ele tem que ser transformado, que ele tem que tomar posições na vida dele, que ele tem que rejeitar o pecado. Amém? Então depois volta aí a bobina e rebobina aí a fita e medita nessa palavra. Glória a Deus. Vamos ficar por essa palavra. Um abraço. Fiquem com Deus. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós te louvamos e agradecemos por essa reflexão que o Senhor nos deu nessa tarde. Continuamos a entregar nossa vida ao Senhor. Pedimos ao Senhor que o Senhor, meu Deus, através do Teu Espírito Santo, não nos deixe nos enganarmos, Senhor. Nos dá discernimento, Pai. Nos ajuda, Senhor, a entender a Tua palavra verdadeira, como ela é. Esse depósito que é em nós, aquilo que nós aprendemos, Pai, que está nas Tuas Escrituras, é o que está ali, ponto final. Em nome de Jesus. Senhor Jesus veio para pregar arrependimento. João Batista, antes dele, veio para pregar arrependimento. Os apóstolos vieram e pregaram o arrependimento dos pecados. Em nome de Jesus, Senhor, nos ajuda. Nos ajuda a passarmos, nos ajuda a vencermos. Em nome de Jesus, Pai, colocamos nossa casa, nossa família diante do Senhor. E já te agradecemos pelo teu mover. Que essa palavra chegue a muitos corações, em nome de Jesus. E que vidas venham se entregar ao Senhor, se arrepender dos seus pecados, confessá-los, deixá-los, em nome de Jesus. E servir ao Senhor como um servo fiel, meu Pai. Muito obrigada por tudo, em nome de Jesus. Amém. Compartilha, amém, igreja? Manda aí para o pessoal, pede o pessoal para compartilhar, se inscreve, para que essa mensagem, ela ande aí, percorra aí muitos corações, em nome de Jesus. Um abraço, fiquem com Deus. Tchau, Cris.